Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos ao 12º domingo do tempo comum, e nesse tempo comum nós somos chamados a nos aproximar cada vez mais de Jesus, para conhecê-lo e para segui-lo. Nós o seguimos conhecendo-o e o conhecemos seguindo-o. O seguimento de Jesus é compromisso. A fidelidade ao amor que Deus nos manifesta é compromisso, e compromisso gerador de conflito. Nós ouvimos a leitura do profeta Jeremias. É tocante perceber o conflito que está nessa leitura, como o tratam com injúrias, espalhando medo, tentando destruí-lo, tentando acabar com a sua vida. E nós sabemos que o profeta Jeremias, segundo lemos no livro que leva o seu nome, como é que ele foi jogado num poço seco para ficar calado, para não se manifestar. O Jeremias, de certa forma, era muito insolente, e ele observava muito bem a formalidade religiosa de alguns, que se diziam tão religiosos e piedosos, usando o nome de Deus, e, no entanto, não eram fiéis ao seu amor. Por isso, os que calaram Jeremias não eram pessoas que conviviam com ele, não eram muitos que conviviam com ele, mas não eram estes que combatiam Jeremias, mas sim a corte, os poderosos, aqueles que estavam junto do poder religioso, político, econômico. Estes detestavam Jeremias. Sabem que no livro de Jeremias se pode ver que o Jeremias um dia fez uma canga de madeira e colocou no pescoço e foi diante do palácio do rei e disse: é assim que você oprime o povo, põe uma canga no pescoço do povo. E aí o sacerdote do rei foi lá, bateu no Jeremias, quebrou a canga e mandou Jeremias de volta para casa. Sabe o que o Jeremias fez? Voltou para casa machucado e fez uma canga de ferro e pôs no pescoço e voltou lá e disse: é isso mesmo que você faz, oprime o povo. Jeremias é um dos profetas que luta contra a opressão, que luta com a infidelidade e com a formalidade religiosa que não transforma a vida. Por isso nós cantamos o Salmo 68, que é comovente. Cantar esse salmo, refletir o que ele diz: atendei-me ao Senhor pelo vosso imenso amor. Atendei-me, Senhor, por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. É comovente constatar que a fidelidade a princípios éticos, a princípios religiosos de vida, contra toda forma de opressão, geram perseguição, geram maldade, injúria. O seguimento de Jesus é um segmento exigente, que gera, se você o segue na fidelidade, essa confusão, que pede: atendei-me ao Senhor, atendei-me, Senhor,
pelo vosso imenso amor. Não é por acaso que os discursos fascistas querem sempre se aliar aos discursos religiosos, que os discursos de opressão, os discursos que justificam a guerra, que justificam a destruição da vida, acabam se travestindo de discursos religiosos e de discursos piedosos. Essa é uma característica do fascismo, utilizar o discurso religioso para dominar. Nós ouvimos Paulo dizer: Jesus Cristo se derramou em abundância sobre todos. O amor, e diz isso Paulo, a graça, isso é, a gratuidade amorosa com a qual Deus nos ama, é muito maior do que o pecado. Muitas vezes nós estamos muito atentos para o pecado do outro e não consideramos que a graça é maior, que o amor de Deus é maior. E nisso nós temos que ter coragem de caminhar, como diz Jesus, sem ter medo. Nós temos muitos medos, e muitos medos são fabricados. Ontem todos acompanharam o alerta da Defesa Civil, que foi estridente e que chegou com uma palavra que muita gente nem sabia o que era: misantropia. E os comentaristas gastaram tempo para ficar explicando o que é a misantropia. E chegaram a desativar o alerta da Defesa Civil, porque assustou muita gente, dizendo: que será isso? Sendo que a misantropia é o que move aqueles que destroem os pobres, os fracos, os pequenos, o ódio à humanidade, mas a humanidade que se manifesta naqueles em que é negada a eles a humanidade. Como um exemplo, e nós temos pedido muito isso, alertado muito em relação a isso, e pedimos tanto ao Eduardo como deputado estadual e a Juliana como deputada federal, que estejamos atentos aos efeitos do El Niño, especialmente para os pobres da periferia, lá onde nós estávamos ontem, no Grajaú. Como é que aquele povo vai se proteger de temperaturas de 38, 40 graus, sem ter, como a população de rua, acesso à água potável? A cidade de São Paulo não tem um bebedouro público sequer. Como é que as pessoas encarceradas, os jovens privados de liberdade, como é que sobreviverão às prisões, como aos albergues, a uma temperatura excessiva? Qual será o efeito do El Niño para as populações indígenas, para os quilombolas, para os povos que não terão proteção? Quantas pessoas numa cidade como São Paulo têm climatizador, têm umidificador? Muitos vão perecer, os idosos correm sério risco, as crianças também. Misantropia talvez tenha sido uma ironia e um ato falho de a Defesa Civil avisar misantropia, porque esse é um mal que atinge o Brasil. A desigualdade é aporofóbica e também tem misantropia. Ódio à humanidade dos pobres,
a humanidade dos fracos. Como vemos no mundo, o ódio ao povo palestino, o ódio a determinados grupos, a grupos que chamamos de minoria, sejam povos indígenas, sejam quilombolas. E Jesus vai dizer: não tenhais medo. E aqui Jesus foi interessante porque o texto diz: não tenhais medo dos homens. Quer dizer que quem faz coisa mais errada são os homens do que as mulheres. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Bom, nós estamos acompanhando agora no Brasil, cada dia tem uma novidade, né, de quem recebeu, quem não recebeu. E nada que esteja escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. E o que é para ser dito à luz do dia? Deus ama todos, não rejeita ninguém. O seu amor é graça, é para todos, para todas. Não rejeita ninguém. E ninguém deve ser tratado com crueldade, com tortura, com violência. Não permitir e não garantir o acesso à água potável é tortura. Deixar os pobres sedentos e desidratados é tortura. Nós vamos sentir saudades do frio quando chegar o El Niño. E vamos sentir o que as mudanças climáticas, que muitos negam ou escondem, atingindo a todos nós. Só que uns vão estar em ambientes climatizados, com água saborizada, e outros vão estar na rua, na calçada, embaixo de um teto de amianto, sem ter como sobreviver. O Supremo Tribunal Federal pediu providências dos governos para, em 100 dias, responderem um plano de contingência. Pelo que eu soube, ninguém respondeu ainda. E nós temos que ter uma resposta para isso. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não tenhais medo. Os que matam o corpo não matam a causa pela qual lutamos, não matam o segmento de Jesus e a mensagem evangélica forte, questionadora que Jesus traz. A palavra repetida 3 vezes: não tenhais medo. Temos que ter a força e a coragem de enfrentar todos os desafios. E a palavra do Evangelho quer dizer: tenham confiança em Deus. Confiem no seu amor. Confiem que Deus caminha conosco. Confiem que nós não estamos sozinhos. Confiem que nós precisamos uns dos outros. Que nenhum de nós é capaz de tudo, mas nenhum de nós pode dizer que não é capaz de nada. Confiando no seu amor, muitas vezes no silêncio, no escondimento, na derrota, no fracasso, no cansaço, ao quebrarmos, confiamos e lutamos da maneira que podemos. Que a palavra do Evangelho deste domingo nos reanime, nos fortaleça, não com a força da arma, porque seremos sempre desarmados, não com a força do poder, porque estaremos sempre do lado dos fracos, não com a força da bomba, mas com a força do pão, com a força da mão que partilha o pão, da coragem e da força do coração. Não tenhais medo, Jesus caminha conosco. Amém.